Meus irmãos, vamos mais uma vez meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus, ver o que ela tem para nós nesses dias. Vamos ler hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos de 35 a 41, texto da narrativa em que Jesus acalma uma tempestade. Vamos ler a palavra de Deus, não é? Então o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, nós estamos nesta noite compartilhando um pouco da Tua palavra. Queremos agradecer pelo dia que tivemos, queremos agradecer por esse domingo de Páscoa, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque é por Jesus que nós obtivemos o perdão, a justificação. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que Tu fizeste por meio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o medo é uma emoção poderosa. O medo vem e às vezes nós nem sabemos de onde ele vem. De repente o medo vem, surge, aparece na nossa vida e nos aterroriza. Nos aterroriza. E o medo tem tomado conta da nossa sociedade nesses dias. Todos têm um pouquinho de medo. Eu andei perguntando para algumas pessoas, para alguns amigos, e disse-lhes: escuta, você está com medo? Os dois disseram assim: olha, se eu disser para você que eu não estou com medo de tudo isso que está acontecendo, eu estou sendo mentiroso. Então, o medo tem surgido na nossa vida, né? Medo da morte, medo das enfermidades, medo de pegar essa doença, medo de perder o emprego, medo de como vai ficar a economia daqui para frente. E o medo às vezes paralisa. O medo paralisa. E nesse texto que lemos, os discípulos, alguns pescadores experientes em relação ao mar, já enfrentaram muitas tempestades. O texto diz que eles ficaram com medo. O medo vem, o medo surge. E quem sabe às vezes esse medo também não apareceu na vida dos cristãos, na vida de governantes. O medo vem, o medo aparece. Medo da morte, medo da dor, medo de emprego, o medo vem. E o que é interessante aqui nesse texto é que Jesus Cristo passou o dia inteiro ensinando. Se observarmos o capítulo 4 inteiro, a partir do versículo 1, Jesus Cristo começou a ensinar por parábolas. E Jesus Cristo passou o dia inteiro ensinando essas parábolas acerca do reino de Deus. E o versículo 35 diz que naquele dia de ensino, um dia cansativo para Jesus, sendo já tarde, ele disse: passemos para a outra margem. Quem disse para passar para a outra margem foi Jesus. E os discípulos obedeceram o Mestre.
E eles despediram-se da multidão, levaram Jesus assim como estava no barco, e outros barcos seguiam os barcos onde Jesus estava. Só que durante essa viagem de barco, o texto diz que levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Imagina, todos, depois de um dia cansativo, entraram no barco, de repente veio um temporal. Veio de uma hora para outra. Eles não estavam esperando por esse temporal. Igualzinho a pandemia, não é? Igualzinho a pandemia do coronavírus. Ninguém esperava. Ele veio de uma hora para outra e tomou conta de toda a sociedade. Pânico. Pânico. Eu tenho encontrado muitas pessoas em pânico. E não tem sido fácil para algumas pessoas. Pois a tempestade apareceu de uma hora para outra. E o barco, ele iria afundar. Porque ele começou a encher-se de água. E nessas horas, onde Cristo estava? Será que ele estava acordado, preocupado com tudo que estava acontecendo? Não. O verso 38 diz que Jesus Cristo estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos aqui? O barco está se enchendo de água, Senhor. Essa tempestade vai acabar com esse barco, vai afundar esse barco. E o senhor não está preocupado conosco? O senhor não se importa que nós pereçamos nessa tempestade? Eles ficaram com medo. Agora, imagine aí, eram discípulos experientes, eram pescadores. Pedro, André, João, eles eram pescadores. Eles tinham experiências no mar. Mas o texto diz que mesmo assim, eles ficaram com medo. E Jesus desperta. Jesus desperta, Jesus acorda e Jesus repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só o que eles pensaram acerca de Jesus. Mas Jesus questionou a fé desses discípulos, não é? E fé é o que nós mais precisamos esses dias, não é? Mas é interessante que esse texto aqui, ele nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que os servos de Deus enfrentam tempestades. Os 12 discípulos estavam obedecendo Jesus, seguindo as ordens do Mestre. E eles, com Jesus, enfrentaram muitas situações difíceis. Com Jesus, mesmo com Jesus. Mesmo estando com Cristo, eles enfrentaram situações difíceis. E o que mais interessante é que Pedro nos ensina em suas cartas que devemos olhar para o sofrimento com bons olhos. O sofrimento, às vezes, nos identifica com Cristo. E o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, não é? Haja vista os heróis da fé. Você já contou quantos heróis da fé o escritor de Hebreus lista no capítulo 11? Se formos
olhar para todos eles, nós vamos perceber que todos eram servos de Deus e todos enfrentaram dificuldades, passaram por problemas. E nós também, como servos de Deus, passamos também por problemas, por dificuldades. Isso não significa que Deus está distante. Isso significa que Jesus não estava longe deles. Muito pelo contrário. Jesus estava no barco. E o barco sofreu uma tempestade, estava se enchendo de água. Não devemos nos esquecer de que todos os servos de Deus enfrentam tempestade. Em segundo lugar, o que nós aprendemos desse texto aqui é que Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Jesus, quando a tempestade começou, ou quando eles iniciaram a travessia, Jesus foi para a popa do barco dormir. Pegou o travesseiro e dormiu. E o texto diz que ele estava dormindo. Seu corpo era humano, por isso sentiu cansaço, não é? Os evangelhos mostram que Jesus Cristo sentiu fome, sentiu dor, sentiu sede. Ele pregou naquele dia para multidões, ensinou para muita gente. Seu corpo, no final do dia, estava quebrado pelas tarefas que ele exercera. Se ele é tanto homem quanto Deus, sabe o que passamos. Por isso nós podemos confiar em Jesus. Ele sabe o que nós passamos. Ele foi tentado. Ele conviveu com as pessoas, com as mazelas humanas. Então, se tem alguém que entende de dificuldades, de tempestades, de tribulações, de momentos difíceis, esse alguém é Jesus. Porque, como ser humano, ele passou por tudo isso, né? Em terceiro lugar, o poder de Jesus não tem limites. Ele deu ordens. Ele disse, em primeiro lugar, ele repreendeu o vento. E depois ele disse, acalma-te, emudece. Ele disse ao mar. Ele deu ordens ao vento e ao mar. O mesmo ele pode dizer com todas essas enfermidades, porque ele tem poder para fazer isso. Ele criou todas essas coisas. Ele estava no princípio com Deus. Nada é impossível para Jesus. Portanto, nesses momentos difíceis, nós não podemos nos desesperar, pois Ele tem o controle de tudo. Ele não teve medo da tempestade. Ele não estava preocupado com tudo isso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, em Mateus 28, que toda a autoridade foi dada a Ele. Aonde mesmo? Aonde? Nos céus e na terra. Jesus, Ele tem poder e o seu poder não tem limites. Em quarto lugar, Jesus é manso, paciente e misericordioso. Os discípulos estavam morrendo de medo. Jesus poderia ter os cobrado pela experiência como pescadores, como homens experientes que enfrentaram outras tempestades no mar. Mas o que é interessante é que mesmo assim Jesus os trata com mansidão, com gentileza, com ternura. Jesus não fez qualquer ameaça. Jesus é dotado de compaixão e de misericórdia. Ele poderia tê-los cobrado por experiências, mas ele diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Será que essa timidez que aconteceu para os apóstolos, será que não pode acontecer conosco também? De repente ficarmos acanhados, ficarmos assim temerosos do que pode acontecer com a nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus. Jesus estava no barco e mesmo estando com Jesus,
A tempestade apareceu. A tempestade apareceu. E a tempestade, ela trouxe medo para os discípulos. Eles ficaram preocupados. O verso 41 diz que eles ficaram com medo. O verso 41 diz depois que houve um temor. Um temor. Porque ficaram fascinados com o poder de Jesus. E eles perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vento, mar, obedece a Jesus. Sabe por quê? Porque ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Isso deve servir de conforto e de consolo para nós nesses dias, não é? Os discípulos obedeceram a Jesus, passaram para outra margem, e mesmo em obediência, os problemas surgiram. As tempestades aparecem, as tempestades vêm, o medo surge na nossa vida. Medo de que pode acontecer no futuro, medo da economia, medo de perda de emprego. O medo aparece, o medo surge na nossa vida. Mas nós devemos ficar preocupados. Não devemos ficar preocupados, porque cremos num Deus que tem controle de todas as coisas. De todas as coisas. Fé. Confiança. Foi o que faltou aos discípulos. Agora, o interessante é que o escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 4, no verso 14 a 16, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E o texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o que nós mais precisamos hoje, nos achegarmos ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça. Será que não é isso que você está precisando hoje? De graça e de misericórdia. Perceba uma coisa, que os servos de Deus, eles enfrentam tempestades, dificuldades, enfrentam o medo vem para todos, mas não devemos ficar com medo disso, muito pelo contrário, devemos ficar tranquilos, porque Jesus Cristo mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia também que Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, conhece tudo aquilo que nós passamos. O poder de Jesus é sem limites, não tem limites. E Jesus Cristo é manso, paciente e misericordioso. Nesses momentos de tribulação, se nós ficarmos tímidos e temerosos com o que pode acontecer, Jesus Cristo não vai chegar com você e brigar, pois pelo contrário, Ele vai falar com voz terna, mansa, gentil, paciente, porque assim é o nosso Jesus a quem nós servimos. Vamos orar, vamos agradecer porque temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque esse texto da palavra de Deus nos ensina que eles tiveram medo, eles tiveram problemas, mesmo estando com Jesus. Mas te damos graças, porque o mesmo Jesus que verteu o sangue precioso para nos salvar, disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acreditamos em todas as palavras de Cristo e por isso confiamos nele. Auxilia-nos, Senhor, auxilia pessoas que nesses momentos difíceis de crise, de pandemia,
pandemia está morrendo de medo. Consola e conforta esses corações para que tenham a paz que o mundo não dá, mas a paz que só Cristo pode nos dar. Senhor, que tenhamos uma semana de muitas lutas, mas uma semana de bênçãos, uma semana cheia da Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que repreende o vento, aquele que dá ordens ao mar, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o nosso Salvador e é Senhor das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém.